Jesus, igreja. Todo mundo feliz com Jesus? Graças a Deus. Vamos ler mais uma vez a palavra de Deus. Tema da campanha, Tiago capítulo 5, versículo 14. Diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Podemos nos assentar. Glória a Deus. Graças a Deus. O pastor já falou, meu nome é Arilton. Hoje eu estou sem a minha esposa não pôde vir, ficou em casa, ela não está muito bem. Mandou um abraço para a pastora, pastor, toda a igreja. Tem bastante conhecido aqui, o nosso irmão presbítero José, a esposa, já conhecemos aqui da outra vez, o irmão, glória a Deus. Alguns irmãos aqui também já me lembram de vocês. Creio que alguém aqui também já me conhece, né? Glória a Deus. Mas o mais importante, meus irmãos, é que Deus está na casa, viu? Isso é o mais importante. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. E Ele está aqui nessa noite. E onde Jesus está, meus irmãos, alguma coisa de bom há de acontecer sobre a minha e sobre a sua vida. Amém? Então vamos crer na palavra do Senhor. Está alguém doente entre vós? Está alguém doente? Como já foi dito aqui, né? Vai procurar a macumbaria, a feitiçaria, vai acender vela, vai fazer aí umas novenas. Meus irmãos, nada contra a fé de ninguém, mas a palavra de Deus é a palavra que comanda a minha e a sua vida. Se nós seguirmos a direção de Deus, a orientação da parte de Deus, nós sempre seremos muito abençoados. Sempre muito abençoados. Se ficou doente, chama os presbíteros. Antigamente, no começo da igreja, a figura do pastor, do bispo, ali era chamado de presbítero. Então eram os pastores da igreja. Chama os pastores da igreja. Só o pastor, só o presbítero que pode orar? Não, meu irmão. Todos nós que temos a vida no altar, todos nós temos essa capacidade para orar pelos enfermos. É claro, se está na igreja, chama evidentemente o líder da igreja. Se você tem um líder, tem um pastor, tem um presbítero, chama ele para orar. Agora, e se você estiver lá na sua casa e alguém lá estiver doente? 3 horas da manhã, vou ligar para o pastor Alex, vou ligar para o presbítero. Não, meu irmão, abre sua mão aí. Abre sua mão aí. Deus coloca poder na sua mão. Você põe a mão, ora, expulsa, e ali a cura vai acontecer. Então, meus amados, nós temos que crer que Deus, Ele nos escolheu. Nós somos escolhidos de Deus. Foi Deus quem nos escolheu. Não fomos nós quem escolhemos a Deus. Ele nos escolheu. Eu escolhi o mundo. Eu escolhi andar segundo o curso desse mundo, fazer as coisas que não agradavam a Deus. Eu escolhi isso. Agora Deus tinha me escolhido. E Ele foi apertando ali, foi apertando. Ele tem jeito de trabalhar, né, meus irmãos? Ele foi apertando. Daí um dia eu falei, meu Deus, só tem um caminho. Jesus Cristo falou, né? Eu sou o caminho. É Ele o caminho. Eu acredito que não tem ninguém aqui nessa igreja que ganhou 100 milhões de dólares na loteria e falou, agora eu vou ser crente.
ganhou um prêmio muito alto, passou num concurso público, Tribunal de Justiça agora eu vou ser crente. Eu acho que não. Todos nós que estamos aqui temos um passado, e um passado negativo. Glória a Deus que o Senhor lançou no mar do esquecimento. Aleluia! Glória a Deus! E dos nossos pecados Ele não se lembra mais. Graças a Deus. Agora Ele nos tirou das trevas, nos transportou para o seu reino, da maravilhosa luz. E aqui, meus irmãos, deu um banho de misericórdia. Deu um banho de misericórdia. E hoje Ele nos dá autoridade para orar para os enfermos e ver os enfermos curados. Olha o poder que Deus tem. Sou eu quem curo? É o pastor, é o presbítero, é você quem vai curar? Não. A nossa oração com fé. Com fé. A gente ora com fé. E Deus opera um milagre. Aleluia, Deus! E se o outro não tiver fé, Deus vai curar do mesmo jeito. Aleluia! O que importa é a sua fé. Se o outro não tem fé para ser curado, você vai lá e mostra o poder de Deus para ele. Em nome de Jesus. Eu estava lá na África em 2017. Aí um homem passou mal a hora que estava começando o culto. Começando o culto, eu estava na igreja do Lázaro. E eu falando para o Senhor: Senhor, o que eu vou pregar? Aí Deus ali, na hora que me chamou, Ele falou: João 11. Falei: amém, Senhor. A ressurreição de Lázaro. Eu na igreja do Lázaro ia pregar sobre a ressurreição de Lázaro. A hora que eu cheguei no altar, uma pessoa começou a passar mal. Era uma igreja assim, tinha uma parte aqui e uma parte aqui. Aqui na parte de cá, um homem passou mal, começou ali a tremer, teve um ataque e morreu nos meus braços. Daí eu comecei a clamar: Senhor, o Senhor me trouxe aqui para isso? Não, Pai. O Senhor vai trazer ele de volta em nome de Jesus. Orei, traga ele de volta, como o Senhor fez com Lázaro, traga ele de volta. E o homem morto. Aí eu soltei, porque ele estava nos meus braços, eu soltei ele, morto no chão. Eu me levantei e comecei a clamar a Deus. Eu e Deus, Senhor, abri a boca, eu clamando a Deus: Senhor, olha o que aconteceu aqui, Senhor. O Senhor me trouxe aqui para ver um morto. Aí, como se Deus respondesse para mim: não, eu trouxe você aqui para você ver o morto ressuscitar e o homem se levantou. É isso que Deus faz, irmãos. Quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, quando você coloca a sua vida no altar, vem oferta aqui, vem oferta lá, você fala: não, eu sou de Jesus. Agora, se Cristo vive em mim, como eu posso viver no pecado? Se Cristo vive em mim, como eu posso viver com o celularzinho na mão, a hora que a minha esposa dorme, eu assistindo filme? Como é que eu posso ficar de conversinho com alguém? Não, meu irmão. Deus te chamou para ser, sabe o que? Santo. Deus te chamou para ser santo, meu irmão. Não é aquele santo com anjinho, com asinha, com não. Andar em santidade, seja santo como Ele é santo, puro como Ele é puro. Cheio de maldade no coração, cheio de... Meu irmão, luta contra isso, sai em nome de Jesus. Não aceita isso na sua vida. Essa luta, meus irmãos, nós temos 3 inimigos que são poderosos.
O diabo. O diabo é terrível. Ele vem tentar, ele vem ofertar coisas, ele vem terrível, o diabo. A gente sabe. Eu pensava que o diabo era um bichinho burro, que ele usava só as mesmas técnicas sempre e dava certo. Sim, ele usa as mesmas técnicas e dá certo. Porque o povo gosta daquilo, ele oferta aquilo e o povo vai caindo. Agora, à medida que você vai crescendo espiritualmente, ali o negócio vai ficando mais estreito para o diabo. A Bíblia fala que ele é astuto. Ele fala: esse crente não é mais aquele crente bobinho, ele não é mais aquele vulnerável, ele não é, ele está se santificando. Aí a luta vai aumentando. Aí nós temos que ir para a Bíblia e pedir o que? Discernimento de espírito, ver o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu estava lá em Moçambique, 2019, lembro que ano foi, eu estive lá algumas vezes, e eu sei, meus irmãos, que numa das vezes que eu estava lá, passei uma semana numa região lá, cozinhando para os menininhos, para as crianças, cerca de 50 pessoas, dando 3, 4 refeições por dia para essas crianças. E acabou aquela semana naquele local, nós fomos para a capital, Maputo, capital lá de Moçambique, e a gente estava numa situação melhor. A gente estava ali numa casa confortável, o pastor tratando bem da gente, a comida na hora certa, tudo certinho, diferente do lugar por onde a gente havia passado. Aí eu recebo uma mensagem no celular, uma pessoa falando para mim: nós temos visto o seu trabalho e tem nos agradado muito. Glória a Deus. Aí a nossa instituição tem o prazer de convidar o Senhor para fazer parte dela, e já está disponibilizado para o Senhor $1 milhão por mês. Eita glória! Nós vamos te dar nós vamos te dar fama, poder e muito dinheiro. Falei: olha só que bênção. Nós somos os Falei: ah, é? Amém. Eu teria que negar Jesus para eu aceitar aquele dinheiro. Aí eu falei: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Fama eu já tenho na terra, tenho no céu e tenho no inferno também. Eu sou famoso no inferno, já sabe que eu sou. Ai, da glória! Poder eu também já tenho poder para pisar serpentes e escorpiões, expulsar demônios. Ei, meu amado, tem poder para curar enfermo. Eita glória! E dinheiro? Dinheiro não é problema. Meu pai é o dono do ouro da prata. Eita, aleluia! Glória a Deus! Resista ao diabo, ele. Só que antes do versículo, essa é a segunda parte. Antes do versículo antes dessa metade do versículo tem uma outra parte. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Se sujeitar a Deus é fazer o quê? É fazer a minha vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus eu me vestir de determinada forma, com uma camisetinha, ir lá para a academia, deixar os músculos bem avantajados, aonde que fica a padaria? Fica ali.
detalhezinho da panturrilha, igual, né? Então, sunguinha, como o nosso pastor sempre fala, vai para a praia, as mulheres vão para a praia, mas lembrem-se, fio dental é só no dente. Lembra que você é crente. Lembra que você tem um pai. Lembra que você foi comprado com o sangue precioso de Jesus. Não se venda porque você não pode se vender, porque você não é seu, você tem um dono. Você tem um dono, o dono dele é Jesus. Ele morreu na cruz para te salvar. Como é que eu vou me vender por $1 milhão? Como é que eu vou me vender por uma noite de sexo? Como é que eu vou me vender por alguma coisa nesse mundo? Quando a gente traz isso para o coração, para a nossa mente, toma, quero não. Toma, não quero não. Vem cá, não vou não. Sou de Jesus. Aí, meus irmãos, isso te dá o privilégio de não ser atacado pelo diabo? Não, misericórdia, não pensa isso não. Jesus, o homem, ele ali 40 dias no deserto, levado pelo Espírito Santo, jejuando 40 dias, cheio de poder. O que aconteceu? Não, o capeta não vai chegar perto de mim, porque agora só... Para com isso, meu irmão. É por você, né? É atrás de nós mesmo que o capeta vai. Atrás do povo que está lá na rua, não precisa. Já são deles. É de nós. Não é das pessoas que estão no mundo. O que está no mundo já é do maligno. É atrás de nós. O diabo está preocupado, é comigo, é com você, é conosco, é com a igreja de Cristo. É ele, é a igreja que ele quer derrubar. Agora, ele pode contra nós, operando Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Maior é o que está conosco, do que o que está no mundo. A gente sabe a palavra, mas depois a gente vai e dá brecha para o inimigo. Aí vai dizer, a culpa é do capeta, não é não. Olha no espelho que você vai ver o culpado. Meu. Então nós temos um inimigo, que o nome dele é Satanás. Não brinca com ele não, viu? Não brinca com ele não. Não subestime o poder do inimigo. Se você está com Deus, claro, você dá ordem, ele tem que bater retirada, tudo certo. Mas aquele que está em pé, cuide que não caia. Não, eu sou crente cheio do poder, meu irmão. Vigia. Então, nós temos o capetinha, que é o nosso inimigo. Mas nós temos o mundo também, ofertando cada coisa linda, né, meu irmão? Quanta coisa linda tem no mundo. As praias, mulheres bonitas, homens bonitos, carros, quanta coisa. Abre aí o celular, abre lá oferta de tudo quanto é jeito para você. E ali vai amarrando, e a pessoa vai se endividando, e daqui a pouco está num laço. O mundo é o nosso inimigo. Nós temos que tomar cuidado com o mundo. Agora, o pior inimigo nosso, não é o diabo, não é o mundo. O pior inimigo nosso é a carne. O mundo, você fecha os olhos, né?
evita a concupiscência dos olhos, né? Como a Bíblia nos ensina, e ali você rejeita, não coloca coisa má diante dos seus olhos, amém. O Satanás, a gente já aprendeu a expulsar ele, né? Glória a Deus. Agora, e a carne? Você deita com ela, levanta com ela, anda com ela. Pastor, já fui batizado, morreu o homem espiritual, mas o carnal está aí, ó. A gente vai ter que conviver com isso. Um dia eu estava orando, eu falei: Senhor, por que é que eu tenho desejos impuros que eu não quero ter? Eu quero ser santo, mas eu não consigo, porque vem coisas imundas na minha cabeça. Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda a me libertar disso. A resposta de Deus para mim: não. Você vai viver com isso aqui na terra. Nós vamos conviver com isso o tempo todo. Deus já perdoou os nossos pecados, mas nós nos lembramos de onde Deus nos tirou. Deus tirou o povo do Egito, mas não tirou o Egito de dentro do povo. Olha só, o povo tinha que lutar contra o Egito. Josué e Caleb também comeram cebola, também comeram carne no Egito, só que eles recusavam. Eles preferiram confiar na palavra de Deus, e eles falaram: se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos colocar lá. Lá tem gigante, não tem problema, Ele mata, mas Ele vai nos colocar lá. Então eles tinham as mesmas lembranças, eles tinham os mesmos desejos, mas eles escolheram a promessa. Eles escolheram a promessa. Lá no capítulo 11 do livro de Hebreus vai dizer que Moisés, sendo já grande, ele preferiu, ele escolheu renunciar a ser chamado filho da filha de Faraó, por causa da recompensa. Vamos abrir aqui Hebreus capítulo 11, versículo de 24. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o que, igreja? A recompensa. Hebreus 11, acho que os irmãos não acharam aí, Hebreus 11 do 24 em diante. Amém? Amém. No 26, no finalzinho dele, olha, porque tinha em vista a recompensa. Moisés sendo grande, ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, ou neto de Faraó. Ele rejeitou isso, rejeitou os prazeres do Egito por um pouco de tempo, dos tesouros do Egito. Por quê? Porque ele tinha em mente a recompensa. Tem algo maior para mim lá na frente, tem algo melhor para mim lá na frente. Detalhe, ele só escolheu isso porque ele já era grande. Criança não tem essa visão. Criança quer as coisas e tem que ser agora, querem aqui, tem que ser agora. Criança, meu irmão, faz beicinho, se não der eu não dou. Se não der oportunidade para mim, eu não piso mais lá.
Não, eu não vou mais lá. Não, peguei mal, a irmã não falou comigo. Pastor, estendi a mão para a irmã olhando para minha cara, não me cumprimentou. Aí o pastor fala, ela é caolha. Ela não estava vendo a senhora, não, ela é caolha. Mas aí é criança, meninice, sabe? Aí tudo pega mal, tudo. Criança, mas quando cresce, aí vê, não, tem uma recompensa. Eu vou rejeitar. O que é $1 milhão, irmão? Fala sério. O que representa $1 milhão por mês? Já pensou? $1 milhão por mês. Vamos supor que você viva aí 10 anos aqui nessa terra. $1 milhão por mês. Imagina quanto tempo você vai ganhar $1 milhão por mês. Quanto dinheiro para você passar a eternidade no inferno. Pensa, tem uma recompensa, tem algo melhor. Fala para o seu irmão aí, tem algo melhor, tem algo melhor. O diabo pode oferecer até coisas aqui nesse mundo. O diabo pode até ofertar coisas aqui nesse mundo, como ofertou para Jesus. Lá em Mateus 4, olha os reinos deste mundo, se prostrar e me adorar, eu te dou o reino do mundo. Jesus diz, respeitados pelas autoridades da terra, desrespeitado pelos sacerdotes, traído por aquelas pessoas que comeram pão e peixe, que foram curados, estenderam o tapete para ele entrar em Jerusalém, e dias depois, crucificam. A autoridade de Jesus até hoje é questionada em várias partes do mundo. Só que ele chega lá em Mateus 28, 18, aí ele vem e fala, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. O diabo ofertou poder para ele aqui na terra. Ele tem poder no céu e na terra. O diabo pode até ofertar alguma coisa aqui para você nessa terra, mas no céu só Deus pode te abençoar, meu irmão. Só Ele pode te dar. Agora, quando a gente escolhe andar com Cristo, a viver para Jesus, a andar em santidade, aí a gente não precisa ter cargo, a gente precisa ter Jesus. Quando nós temos Jesus, quando nós temos fé, nós vamos orar e o enfermo vai ser curado, nós vamos orar, o paralítico vai andar, o cego vai enxergar, o morto vai ressuscitar. Lá na Índia, mulheres estéreis vieram pedir oração para mim, para minha esposa, e depois que a gente viu os bebezinhos no colo, lá no Facebook, olha só, meus irmãos, imagina a felicidade que a gente fica. Agora, foi eu que fiz? A gente vai orar, o enfermo vai ser curado, mas foi o pastor, foi o presbítero? Não, meu irmão, foi Jesus. Mas Ele quer nos dar a honra de usar o nome dEle, curar em nome dEle. Para quê? Para o nome dEle ser exaltado e glorificado. Aí onde você andar, onde você pisar, ali
um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. É isso, meu irmão. Mas não é, não. Eu sou o cara. Eu sou eu. Não, meu irmão. Sem mim, nada podeis fazer. É tudo dele, por ele, para ele, são todas essas coisas. É tudo dele. Voltando aqui para o texto. Orem sobre ele. É para orar, meu irmão. Chama os presbíteros. Ore sobre o enfermo. Se tiver o óleo, unja com óleo. Unja com óleo. Se não tem óleo, Deus coloca óleo na sua mão. Unção, poder, autoridade que vem dele. Se tem o óleo, usa o óleo. Aí, na internet você vai ver um monte de gente falando: não, esse negócio de ungir com óleo está na Bíblia. Não, que foi lá e consagrou o óleo no monte. Meu irmão, a Bíblia fala que nenhum trabalho é vão com o Senhor. Imagina, pega o óleo, ora em cima do óleo. Ei, acha que o óleo tem poder? Claro que não. Mas Deus, você acha que Deus tem poder para colocar poder ali? Tem. Um dia eu trouxe um óleo lá de Israel que eu tinha consagrado lá no túmulo de Jesus. E um pastor pegou o óleo e pingou na mão de uma mulher. O capeta começou a gritar porque aquilo queimou a mão dela. O poder de Deus, Ele manifesta do jeito que Ele quer, a hora que quer, onde Ele quiser. Isso é Deus, meu irmão. Agora, por que é que tem enfermo dentro da igreja? Se tem algum enfermo dentro da igreja, meu irmão, aí é para a gente tomar um certo cuidado. É para você ver o que você tem feito de errado, meu irmão. Porque a gente sempre aponta assim, né? Eu costumo apontar assim também. Aponto eu também, né? Então, não é só o outro, né? Eu também, né? Vamos lá para Êxodo 23. Êxodo 23, 22 diz assim: mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos cananeus, heveus, jebuseus, e eu os destruirei. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as estátuas. E, olha, presta atenção, e se servires ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades, não haverá alguma que aborte, nem estéril na tua terra, o número dos teus dias cumprirei. Só até aqui basta para nós. Então, meus irmãos, o
povo ainda estava no deserto, caminhando rumo à terra prometida. Deus falou: eu vou enviar um anjo, ele vai adiante de ti, adiante de vocês, obedeçam ele, porque eu estou mandando, tudo que eu disser, faça, e eu vou ser inimigo dos seus inimigos. Já pensou, meu irmão? Ninguém pode mexer com a gente, ninguém pode tocar na gente, tocar na menina dos olhos do Senhor, imagina. Então, nessa promessa aqui falando, eu vou abençoar a sua água, vou abençoar o seu pão, vou tirar as enfermidades do meio de ti. E como é que tem gente doente dentro da igreja? Tem 3 chances. Pensa bem: ou é pecado, ou é gula, ou é para a glória de Deus. Pecado, você sabe que é pecado, né, meu irmão? Não preciso falar no senhor que é pecado, né? Então, se tem pecado, o pecado gera a morte. Pecado, o salário do pecado é a morte. Então, Deus, por misericórdia, manda a enfermidade para a pessoa se consertar. Então é o aviso de Deus. E às vezes Deus manda até uma enfermidade para recolher, porque sabe, se curar a pessoa vai voltar. Então, pela misericórdia, Deus coloca no leito, dá chance para a pessoa se consertar. Alguém vai lá, ora, a pessoa reconhece o erro. Eu já vi isso acontecer e Deus depois recolheu. Porque se saísse dali, ia voltar para as velhas práticas. Outra coisa é a culpa minha. Tudo que vê quer comer. Enche um prato, o prato é uma bacia. Não come de garfo nem de colher, come de pá. Aí, meu irmão, acorda de manhã e já faz aquele cafezinho caprichado, 1,5 kg de manteiga numa parte do pão, outra 1,5 kg. E aí vai, come que é uma benção. Guaraná o dia inteiro, Coca-Cola, chocolate, né? E à noite para dormir ainda come, né? Um churrasco, uma costelinha de porco, né? Sabe? Então, está pesando 120 quilos e ainda, sabe, meus irmãos? Deixa eu dar um aviso para vocês aqui, para mim também. Olha, aqui é o templo onde habita o Espírito Santo. Nós temos que cuidar. Senhor, mas eu gosto de um queijinho. Come um queijinho. Mas não faz igual eu sonho, não. Sabe qual é o meu sonho, irmão? Meu sonho é ir lá na Itália, comprar um queijinho daquele, de uns 4 ou 5 quilos de parmesão, trazer ele na mala e tomar um café com ele, um café só. Esse é meu sonho, mas você acha que eu vou realizar? Não. Por quê? Porque eu vou fazer mal para o templo onde habita o Espírito Santo.
Eu sei que eu não posso comer determinado alimento. Por que é que eu vou comer? Sabe, meus irmãos, então a gente tem que cuidar daquilo que Deus nos deu. Não custa nada você fazer uma caminhada. Ou entrar, se tiver condição, entra numa academia, faz um exercício. Não é pecado, não. Mas tem que... Amém, irmão. Fecha os seus olhos. Sabe? Então, cuida do tempo que o Espírito Santo te deu. Imagina se eu pesasse 120 quilos, como é que eu ia andar de avião? Toma o avião, meu irmão. Capota o avião, porque pende muito lá, entendeu? Não dá. Aí tinha que sentar no meio, o pastor deu a solução. Amém? Mas então, meus amados, a gente tem que tomar cuidado, porque se pega uns 4, 5 com 120 para sentar de um lado só, com certeza vai dar problema aéreo. Sabe? Então é pecado. Ou é para o culpado sou eu, ou é para a glória de Deus. Como assim, pastor? João 9, depois você lê lá na sua casa, vai dizer o quê? Que tinha um cego. E os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os pais? Nasceu cego, como é que ele podia pecar? Nasceu cego, ele não tinha pecado. Então provavelmente o pecado era dos pais. Aí Jesus respondeu: não, ele nasceu assim porque é para a glória de Deus. Meu irmão, tem enfermidade que pode vir sobre a minha vida, sobre a sua vida, que é para a glória de Deus. Como que eu vou entender isso? Uma vez eu estava dentro de um hospital, passei por uma cirurgia, falei: Senhor, eu não entendo por que eu estou aqui, Pai. O Senhor conhece a minha vida, eu sei por que eu estou aqui. Enquanto eu orava, entrou um rapaz, um enfermeiro, para cuidar de mim. Aí Deus falou para mim: é para você pregar para ele. Olha só, vim pregar para o rapaz. Às vezes Deus pode te levar dentro de um hospital para você pregar para alguém, para você fazer a obra. Talvez o amor de Deus é tão grande por aquela alma que um dia esteve dentro da casa dele e hoje está no mundo. Deus às vezes usa, é a multiforme sabedoria de Deus. Mas o que importa, meus irmãos, o que importa nós sabermos é o que está escrito lá em 2 Coríntios 4:17. 2 Coríntios é depois da 1 Coríntios, tá? Você acha a 1 Coríntios, depois você já vai para a 2. Ajudei aí? Glória a Deus. 2 Coríntios 4:17 vai dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Irmão, está passando luta, está passando prova, está passando enfermidade, nunca perca os olhos do céu, nunca perca a visão do céu, continue olhando para o céu. Senhor, estou passando por isso aqui, mas lá não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, lá não vai ter mais pranto. Eu quero ir para lá, Senhor, eu não vou desistir, não importa o problema que eu estou passando, o que importa é o Deus que eu estou servindo. É isso, meu amado.
Você tem luta, você tem prova, é só você, né? Eu não tenho não, né? Eu às vezes costumo propor um negócio: me dá suas lutas, eu te dou as minhas e ainda dou 10 anos de coco. Topa! Então, meus irmãos, nós temos que, os nossos olhos não estão fixados aqui nessa terra, mas no céu. Lembra de Estevão, capítulo 7 do Atos dos Apóstolos? Estevão, ele cheio do Espírito Santo, pregando a palavra, fazendo milagres, maravilhas no meio do povo. Os religiosos foram lá, pegaram ele, está blasfemando contra Deus, arrancaram para fora da cidade, iam matá-lo. A hora que arrancaram ele para fora da cidade, ele já olhou para o céu e viu o céu aberto e Jesus em pé à destra do Pai. Aí o povo apedrejando ele não deu um grito, ele não deu um ai, ele não reclamou, ele não blasfemou, ele olhando lá, olha, Jesus está em pé ao lado, à destra do Pai, aleluia! E o povo tacando pedra nele, e ele fez, sabe o que? Senhor, não lhes impute esse pecado. Às vezes, meus irmãos, nós reclamamos demais, murmuramos demais. Está doendo? Tá. Mas se a gente olhar para o céu, a dor alivia. Aleluia! A dor alivia. Não tire os olhos do céu, meu irmão, minha irmã. Continue olhando para o céu. Estevão morreu, mas eu imagino, isso não está escrito, mas eu imagino, se ele clamasse ali, Jesus desceria, meu irmão, para resolver o problema. Por quê? Porque ele é o inimigo dos nossos inimigos. Mas como Estevão clamou, ali nasceu Paulo, o evangelista, o apóstolo, o missionário. Escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Jesus poderia ter o matado, mas como Estevão clamou por ele, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus falou: tá bom, eu vou pegar ele então e vou fazer dele padecer pelo Evangelho. Deus pegou Paulo para padecer pelo Evangelho. Não foi para ficar rico, para ganhar dinheiro, não, para padecer pelo Evangelho. Mas ele viu coisas aqui nessa terra, ele viu coisas no céu que não era lícito nem falar. Deus encheu tanto aquele homem, tanto, que ele não podia nem falar das maravilhas que ele viu. Então, meus amados, vale a pena servir a Deus e servir com excelência, não de qualquer jeito, meu irmão. Vamos já caminhando para o fim, mais 1h30 eu termino, em nome de Jesus. Glória a Deus. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Eita glória! A oração da fé. Daqui a pouco nós vamos orar com fé. Se você não tem fé, não tem, o azar é seu, você vai ser curado do mesmo jeito. Glória a Deus! Vai ser curado do mesmo jeito, porque a fé não é sua. Quem orar por você, se tiver fé, você vai ser curado, em nome de Jesus. E Deus é o Senhor, vai levantar o enfermo. Eu já vi levantar o morto, estava morto, e Deus levantou. Só lá na Índia? Não, já vi aqui também acontecer. Estava dentro de uma casa de recuperação, eu pregando, eu falei: hoje aqui não vai ter morte não.
Eu, num dado momento da pregação, falei: hoje não vai ter morte aqui não. A hora que eu falei isso, o capeta pegou um canto assim, e ele começou a ter um ataque fulminante. E tinha um sargento do bombeiros ali. Aí a hora que eu desci para orar por ele, o capeta falou no meu ouvido: chama o sargento, né? Porque ele sabe dos primeiros socorros, né? A autoridade estava comigo. A autoridade não estava com o homem, a autoridade estava com o servo do Senhor. Fui lá, orei, dei 3 tapas no peito dele: sai daqui em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, você não vai. O homem voltou. Outro dia, eu saindo de casa, indo para o mercado, estou indo para o mercado, um outro rapaz sofre um ataque epilético, quase morreu. É o Senhor, em nome de Jesus, eu já vi o Senhor fazer isso antes. Faça aqui no meio desse povo. Está no meio do mercadão lá, meus irmãos, cheio de gente em volta, o homem morrendo, e o nome do Senhor foi glorificado, porque Deus trouxe ele de volta à vida. Então, meus irmãos, nós não somos um povo religioso, nós não somos, não, longe disso. Nós reconhecemos as nossas falhas, os nossos erros, mas nós sabemos o Deus que nós servimos, e nós sabemos que se nós andarmos em conformidade com a palavra, renunciando tudo que não presta, Deus usa a nossa vida. Ele não precisa de nós, mas Ele nos usa para quê? Para o nome dele ser glorificado na nossa vida. Imagina, Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando chamou Abraão: Abraão, aparta-te da tua parentela, sai, vai para o lugar que eu te buscarei, eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem, e tu serás uma bênção. Imagina, você tem que ter consciência que você não só é abençoado, você é a bênção de Deus andando nesta terra. Está cheio de maldição, um monte de maldição por aí. Mas nós somos bênção, meu irmão. Onde a gente pisar é bênção. Onde que a gente pisar? Lá em Israel, vários lugares lá educavam, comércio vazio. E eu falava: Senhor, eu sou uma bênção. Entrava: eu sou uma bênção. Daqui a pouco o comércio cheio. Num restaurante, a gente foi almoçar num restaurante vazio. Sentamos eu e minha esposa na primeira mesa na entrada do restaurante. Restaurante pequeno, cabia ali umas 8 mesinhas. Vazio. Sentamos na primeira mesa, pedimos um prato. Daqui a pouco entrou mais uma família, mais outra família. Todos pediram o mesmo prato que o nosso. Todos. O mesmo prato. A gente fica feliz, meu irmão. A gente fica feliz de saber de onde Deus nos tirou e ser honrado por Ele. Ele nos honrando nesta terra. Meu irmão, não troca isso por nada nesse mundo. Não troca isso por nada. Imagina você poder orar por uma pessoa e Deus levantar aquele enfermo, levantar o morto. Imagina o poder do nosso Deus, Ele fazer isso por intermédio da nossa vida. É muita honra, igreja. É muita honra. Quantos milagres já tiveram aqui nessa igreja?
Quantos milagres, a água que eu trouxe de Israel, o pastor falou, vários milagres aconteceram aqui. Imagina o quanto que a gente fica feliz com isso, meus irmãos. Estou até com vontade de voltar lá. Aí, em nome de Jesus. A oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, havendo pecado, olha o pecado aqui, ó. Tem enfermidades que vêm por causa do então, vamos nos arrepender do pecado, vamos pedir perdão a Deus pelos pecados, e a gente vai orar, e bênçãos vão descer, para o nome dele ser exaltado e glorificado. Amém? Aí mesmo no seu lugar, baixa a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Nós reconhecemos, meu Pai, a nossa total dependência do Senhor, e queremos viver exclusivamente para Ti, Senhor. Pai, mas muitas vezes, no meio da caminhada, Senhor, nós erramos, nós pecamos diante dos Teus olhos, pecamos contra o céu, Senhor. Meu Deus, mas a Tua palavra diz que contigo está o perdão para que sejas temido. E aqui tem um povo, meu Pai, que tem temor ao Senhor. O temor não é medo, é respeito. O temor, meu Pai, é saber que o Senhor é o Senhor, e nós somos totalmente dependentes de Ti. Oh, meu Pai, não nos castigue na Tua ira, nem nos repreenda no Teu furor, Senhor. Na Tua ira, Senhor, lembra-te das Tuas misericórdias, Senhor, porque elas são as causas de não sermos consumidos. Meu Pai, tenha misericórdia. O Teu povo, meu Pai, é pó, é cinza. Olha para nós, Senhor, com olhos de misericórdia. Olha de onde o Senhor nos tirou, olha aonde o Senhor já nos trouxe, olha a obra que o Senhor já fez na vida de cada um, Senhor. Não nos perca não, Senhor, não nos lance fora da Tua presença. Guarda-nos, ó Pai, guarda-nos debaixo da Tua destra poderosa. Livra-nos da queda, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, de tropeçar, e nos apresente com alegria diante da Tua glória naquele grande dia, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, perdoa os pecados, os meus pecados, os pecados da Tua igreja. Perdoa, Senhor, aqueles que vão ouvir esta oração. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor, e não permita que voltemos, meu Pai, às velhas práticas. Queremos Te seguir, Te servir, não só hoje, meu Pai, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Pai, mas se há algum demônio, meu Pai, algum demônio que trouxe enfermidade sobre essa vida, alguma brecha que o meu irmão, a minha irmã deu, e esse demônio entrou, eu vou dar uma ordem agora: sai em nome de Jesus. Todo mal, todo espírito maligno, pega toda a tua enfermidade, toda a tua bagagem, todo o mal que você colocou sobre essa vida,
Pega aí, vai embora, em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Você não vai ficar na vida dessa pessoa. Você não vai ficar na casa dessa pessoa. Vai embora, em nome de Jesus. Vai embora. E não volte mais. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Está todo mundo feliz, abençoado? Então vamos agora orar sobre eles, ungí-los, e o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado. Amém? Graças a Deus.